Boa noite, Amanda. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Estamos aí em quarentena, mas tudo certo, graças a Deus. Isso mesmo. Então, vamos lá, Amanda. Eu quero te agradecer aí por aceitar o convite para nós conversarmos um pouquinho sobre essa nossa temática aí tão importante, né? Sim, é uma temática extremamente importante e que desperta tanta curiosidade, tantas indagações dos pais, dos professores, das instituições, né? E agradeço também o convite da Ana para participar dessa live. Fico muito honrada com o convite e espero poder contribuir com as dúvidas dos pais, dos professores, das instituições, para que a gente passe aí por esse período que já tem tanta preocupação em relação à doença, né? Para que a gente passe por ele de forma mais amena. Isso mesmo, Amanda. Agora o pessoal está começando a entrar. Na verdade, o nosso horário é 19h30, mas o Facebook vai chamando aos poucos, então as pessoas estão aí conectando. Mas enquanto isso, nós vamos só reforçar, né, algumas coisinhas aí da nossa live. Então, toda segunda-feira às 19h30 aqui no Instagram, Ana Regina Caminha Braga, nós temos uma temática a ser discutida e hoje nós temos a doutora Amanda conosco. Um prazer, já realizamos alguns trabalhos juntos, né, Amanda, aí Sim. na área educacional. E eu vou passar a bola para você se apresentar um pouco, falar do teu trabalho bem tranquilamente, e daí a gente volta a conversar. Tá certo, então. Mais uma vez eu agradeço, né? Fico aí à disposição para eventuais dúvidas e o que possa ir surgindo. Se de repente tem algum assunto que eu não tenha abordado, ou alguma forma que não seja especificamente a dúvida que o ouvinte, né? Que o nosso assistente que está aí nos assistindo tenha, eu vou sanando conforme elas forem surgindo. Eu, eu e a Ana, né, a gente já fez vários trabalhos juntas, inclusive em outros estados, né, Ana? Isso. E é, a minha formação, ela é em Direito, eu sou advogada há quase 20 anos, sempre trabalhei na área de direitos civis e direitos supraindividuais. Há alguns anos estou nessa área educacional, participando e promovendo formações de professores, tanto na área educacional regular quanto na área educacional de inclusão. Tenho uma empresa de assessoria educacional, que é justamente para essas áreas que são específicas do direito educacional e do direito de inclusão. E também trabalho com a parte contratual, né? Já fui professora, hoje aqui em Curitiba eu não estou atuando como professora diretamente, como consultora, hoje eu estou como consultora e palestrante, e então já dei aula no curso de graduação de Direito, atuando no Direito há quase 20 anos e hoje estou atuando também nesse mundo novo aí da informática que é tão novo para todo mundo, né? Nessa live. Isso aí, Amanda, mas nós vamos topando aí os desafios, né? E como nós estamos Uhum. dentro dos desafios educacionais, esse é mais um que nós vamos aderir aí. Então, Sim, hoje a Amanda vem dividir um espaço como advogada, mas como educadora também, para nós falarmos um pouquinho, né? O objetivo dessa live é exatamente nós trocarmos um pouco de ideias, ouvir a palavra da Amanda enquanto profissional, porque é uma questão
que os responsáveis estão questionando as escolas o tempo inteiro e agora, né, tem como ter desconto na mensalidade, tendo em vista que o meu filho está tendo aulas online, ele não está indo para o espaço físico da escola, como que isso vai funcionar? Existe uma quebra de contrato se isso acontecer? Então, nós vamos aí começar um pouco essa discussão, falar um pouquinho também como que os responsáveis podem agir caso eles queiram trancar a matrícula do filho, cancelar essa matrícula, perpassando aí pelas questões do direito. Então, Amanda, você pode dar uma palavrinha sobre isso e daí nós vamos discutindo juntas. Tá certo, então, Ana. Primeiramente, a gente tem que analisar como que funciona essa questão da prestação de serviço, especificamente da parte que é obrigatória no ensino. Então, dos 4 anos em diante, hoje nós temos na legislação brasileira a obrigatoriedade da criança estar dentro de sala de aula, né? Isso faz com que a escola, qualquer instituição de ensino, ela preste um serviço anual. Então, quando a gente fecha um contrato com a escola, nós estamos fechando um contrato daquela série, e não do mês, né, que a criança está frequentando a aula. Diferente, lógico, né, ressalto da questão dos alunos que são menores de 4 anos, que esses não têm obrigatoriedade em estar dentro de sala de aula, eles não têm obrigatoriedade de ensino. Então, os alunos que são mais velhos que 4 anos, quando o pai fecha um contrato com a instituição de ensino, ele está fechando um contrato da série. E essa série, obrigatoriamente, né, estou falando agora a questão da regra, então, obrigatoriamente, a instituição de ensino, ela tem que prestar esse serviço no decorrer de 20 dias letivos e 800 horas aulas, tá? Então, independente se você vai ter num mês mais horas aulas do que nos outros, o importante é que, dentro da regularidade, dentro de uma situação normal, esse serviço seja prestado em 200 dias letivos e 800 horas aulas. O que nós temos hoje nessa situação específica de pandemia, né? Nós temos uma situação em que as aulas não estão conseguindo ser feitas presencialmente. Essas aulas não estão sendo feitas presencialmente, não porque a escola não está ofertando, mas sim pela situação vivenciada no momento, em que, sopesando, né, a questão dos interesses, então é muito mais importante hoje a gente preservar a vida dessa criança e de todo o entorno dessa criança na questão da contaminação do coronavírus, do que essa criança estar dentro de sala de aula. Então, as próprias instituições e os órgãos governamentais já flexibilizaram essa questão dos 200 dias letivos. Então, hoje a gente já tem a flexibilidade da questão dos 200 dias letivos, ou seja, não é mais obrigatório, né? Isso, gente, eu quero deixar bem claro que especificamente para o período da Covid, né? Então, hoje você não tem mais a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas você continua tendo a obrigatoriedade das 800 horas aulas. Por que que eu fiz essa introdução antes de responder, né, aos questionamentos? Porque, primeiro, se eu tenho um contrato que ele é referente a uma série fechada, vocês podem observar que existem escolas que parcelam a anuidade da série em 11 meses. Vocês têm escolas que parcelam essa anuidade em 12, 10, e você tem, inclusive, os pais que pagam à vista, né? Por quê? Porque o que eles estão pagando é aquele pacote fechado da série para que o aluno curse aquela série,
tá? Sim. Então, o que o pai paga, na verdade, não é a mensalidade da escola. O que ele paga é a anuidade parcelada em quantidade de parcelas que ele convencionou no início do ano, quando contratou aquela instituição. Excelente. Então, quando a gente tem assim, um consumidor, né? Aqui eu não vou falar nem pai, nem mãe, mas um consumidor, porque a gente tem várias situações em que quem paga a escola para essa criança não é o pai ou a mãe, mas sim o responsável. Então, quando nós falamos de um consumidor que está contratando uma instituição de ensino, ele está contratando para aquela série específica. Até mesmo porque, se vocês pegarem na graduação, nós temos cursos que são semestrais, né? Então, esses cursos que são semestrais, você vai ter instituição que cobra ali 4 parcelas. Você tem instituição que cobra em 6 parcelas. Mas o que está sendo contratado é o semestre que o aluno vai cursar. Assim como na escola regular, né, o que está sendo cobrado é o ano que aquela criança vai cursar. Então, se vai ser cobrado em 10, em 11, em 12 ou à vista, isso aí é uma tratativa específica entre consumidor e instituição. Por que eu estou falando isso? Porque quando o pai diz assim, quando o consumidor, né, diz assim, eu quero o desconto do mês. Na verdade, o que ele está querendo, aqui eu não estou colocando em julgamento, tá, Ana, se é certo ou se é errado do ponto de vista da justiça. Da justiça que eu falo é a palavra em si, né? Sim. Não estou dizendo se é justo ou não a escola não estar gastando água e luz e não está dando desconto. O que eu estou falando é na visão jurídica. Então, na visão jurídica, pelo contrato, você tem que pagar aquilo que ficou contratado. Se foi em 10 parcelas ou em 11 parcelas, porque você não contratou a mensalidade. Você contratou o serviço da série. Tá. Dito isso, a gente tem que entrar na situação... Oi, pode falar. Uma dúvida. Mas daí, se você contratou o serviço em si, se o serviço ele não está sendo realizado, como é que isso se estrutura quando o responsável ele solicita um abatimento, um desconto, por exemplo? Tá. Então, aí nós entramos, que eu ia dizer, da situação específica agora do corona, né? Como não tem condição dessa criança estar em sala de aula, pelo que nós falamos no direito de caso fortuito e força maior, né? O próprio MEC, a própria Secretaria de Educação, ela flexibilizou essa questão do ensino especificamente nesse ano, né? Especificamente nesse período. Então, quando ela diz assim, que não tem mais a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas sim as 800 horas continuam obrigatórias, ela está dizendo que esse ensino, ele tem que ser continuado, tá? Por quê? Porque a criança, a partir dos 4 anos, obrigatoriamente, ela tem que estar na escola. Então, esse ensino, ele tem que ser continuado, mas ele vai ser flexibilizado. Flexibilizado como? Com atividades, né, fornecidas online e por aulas online. Aí você vai me dizer assim, Amanda, mas agora como que eu vou ter o controle do tanto de horas aulas, o tanto de horas que meu filho está aprendendo, né? Uhum. Então, assim, primeiro que você controlar, na verdade, não fica a critério do consumidor esse controle. Esse controle ele vai ficar a cargo de quem está prestando o serviço, no caso, a instituição de ensino. Por quê? Uhum. Porque eles que vão ter que documentar e converter tudo isso em documentação que seja aprovada pelo MEC, pela Secretaria Estadual de Educação, se for Fundamental 2 em diante, e pela Secretaria Municipal, né, no caso das escolas do ensino infantil e Fundamental 1, que são as escolas públicas. Então, o que nós temos
o que nós já tínhamos, na verdade. Apesar das aulas não estarem sendo presenciais, quem faz o controle dessa carga horária das 800 horas aulas continua sendo a instituição de ensino. Então, quando meu filho recebe lá na plataforma, né? Quando meu filho recebe lá na plataforma um exercício, então ele teve uma aula online de uma hora cheia, e daí ele recebeu lá um exercício de pesquisa sobre a pirâmide alimentar. Assim como regularmente, ou seja, tirando a situação do coronavírus, a instituição de ensino, ela já tem uma flexibilização normal e regular dessas 800 horas aulas para converter em trabalho, entendeu? Então, hoje o MEC está flexibilizando isso de uma forma mais ampla. Para quê? Primeiro de tudo, pedagogicamente, você pode falar melhor do que eu, essa criança não tenha descontinuado o seu processo de aprendizagem, o que seria muito mais maléfico para ela, né? Então, olha, começou a Covid, nós vamos ficar aí 3, 4 meses sem aulas, todo mundo em casa, depois a gente faz reposição integral dessas 800 horas aulas. Fica muito mais difícil para o aluno descontinuar esse aprendizado do que ele permanecer tendo aula online e atividades que são feitas de forma online. Então, assim, o que nós temos? Um momento específico, né? Esse momento específico demanda um olhar especial de todo mundo, que é um olhar de que não tem como descontinuar a aprendizagem. Se não tem como descontinuar a aprendizagem, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar alternativas. E as alternativas que foram encontradas são justamente essa. Então, hoje, o que pode ser feito é a aula online, você computar, e daí a gente teria que entrar especificamente na resolução do MEC, porque por ano eles autorizam ali uma quantidade, uma porcentagem de trabalho online, uma porcentagem de horas-aulas online, né? Mas com certeza as instituições que são sérias e comprometidas vão cumprir isso, né? E também, se não cumprirem e não documentarem, principalmente documentarem, né? Aquele velho diário de classe que quem foi professor há muito ano preenchia, e hoje hoje nós já tínhamos a situação dos professores preenchendo esse diário de classe de forma online. Então, hoje, na situação específica do Covid, isso permanece. Então, o controle do que está sendo dado agora durante a pandemia, da carga horária do que está sendo dado hoje durante a pandemia, é responsabilidade do prestador de serviços, ou seja, é responsabilidade da instituição de ensino. Sim, o que nós temos? Pode falar. Oi, Amanda. A nossa preocupação, na verdade, na área jurídica, é essa questão que os responsáveis têm questionado bastante o desconto, né? Como você explicou, isso daí está dividido durante o ano letivo. Mas a questão pedagógica, realmente é isso que você acabou de falar. A nossa preocupação é não descontinuar o processo de aprendizagem que os alunos tiveram durante os anos passados e até mesmo prevenir que haja uma ruptura ali, né, no processo de cada um deles. Você, como educadora também, né, deve ter essa mesma preocupação, que é como que nós vamos avaliar esse processo de aprendizagem de cada aluno, se nós efetivamente não estamos com eles em sala de aula. Então, isso é uma preocupação bem pontual, mas que eu acredito que agora é mais importante
nós termos esse processo contínuo, né, mesmo não sabendo a efetividade disso quando nós voltarmos, porque daí depende do aluno, depende da dedicação, do apoio que eles têm em casa, da estrutura familiar, de acompanhamento, enfim. Mas, quando nós retomarmos, é claro que os professores terão isso em planejamento, né? Como você falou, nas fichas preenchidas, mas nós não teremos 100% uma devolutiva das famílias de como isso está sendo para os alunos, né? Então, isso é uma das preocupações e é o que eu sempre falei aqui nas lives anteriores, né? Nós devemos nos preocupar com as questões escolares e também em saber como isso está sendo para o aluno, porque muitas vezes é mais frustrante, né, para ele toda essa inovação do momento do que propriamente a assimilação do conteúdo. Tem uma pergunta aqui da Sibeli, Amanda, como os pais podem garantir essas horas aula? O que é suficiente para o processo de ensino e aprendizagem? Bom, eu vou responder e depois você responde também, Amanda. O que nós podemos falar enquanto educadores, Sibeli, é primeiro saber quantas horas o nosso filho passa numa escola, né? Pensando que, como pedagogos, nós sempre orientamos que essas crianças, esses alunos, eles tenham uma rotina, tá certo que nós estamos falando de um processo totalmente inovador, né, onde todas as nossas rotinas foram bagunçadas, mas os alunos eles precisam ter uma rotina dentro de casa, dos afazeres escolares. E aí sim nós vamos pedir a produtividade deles, né? Eles precisam sentar 1 hora para assistir a aula online, eles precisam sentar mais 1 hora para realizar as atividades. E nós devemos considerar também, até a neurociência já fala isso, que a nossa concentração para uma videoaula ou para um vídeo, até filmes mesmo, nós temos essa concentração por pouco tempo, né? Então, se você colocar uma criança de 11 anos na frente do computador para assistir uma aula de 50 minutos, ele não vai assistir, né? Então, você precisa também ter um pouco dessa cautela e dessa consciência, né? Então, fazer isso uma rotina, né, diariamente, de segunda a sexta, mas também não cobrar 50 minutos na frente de um computador. Porque nós adultos ficamos, mas a criança não fica, tá? Então, o que é suficiente, desculpa, é o que a criança ou adolescente vai poder garantir disso, tá? Amanda, você quer falar um pouco? Aí eu vou falar um pouquinho, Ana, da minha visão como mãe, né? Isso, porque o que eu percebo, eu sou mãe de 3 crianças, 3 meninos, o que eu percebo é assim, esse período da Covid, ele está viabilizando que outras formas de aprendizagem, né, sejam franqueadas ao aluno, porque nós temos múltiplas inteligências. Então, são lá as várias inteligências, né? A inteligência visual, a inteligência física, tal. Você pode falar melhor que eu. Eu, por exemplo, eu vi que tem um pai aqui, uma mãe, não sei, que falou da criança com TDAH. A criança com TDAH. Eu tenho um filho com TDAH. Então, assim, eu percebo que para ele, essa redução de tempo com a atenção concentrada na aula está sendo muito bom. Por quê? Porque quando ele vai para a escola e fica lá às 4 horas sentado de forma passiva recebendo a aprendizagem, para ele é muito mais eu vejo que é um sacrifício maior. Então, quando ele tem essas aulas que são online,
por mais que ele tenha por dia mais de 1 hora, como você estava falando, eu consigo fracionar isso. E eu faço com que ele tenha a atenção concentrada, efetivamente concentrada naquele momento que ele está assistindo. Então, lógico, é muito mais trabalhoso para o pai e para a mãe, para os responsáveis, mas eu tenho a possibilidade de viabilizar isso para ele. Hoje nós estamos falando de crianças que passam várias horas em frente ao computador e ao videogame, jogando. Então, assim, o que eu tenho assistido, né, e o que eu tenho lido bastante dos educadores e do pessoal do direito é assim, como a gente tem que agradecer a possibilidade de estar é um momento disruptivo que nós estamos vivendo, né? Sim. Então, assim, você tem aquele professor que ele é nota 10 em sala de aula. Ele está tendo a possibilidade de se reinventar para também ser nota 10 num ambiente virtual. Por quê? Porque hoje é a tendência, né? Então, a gente fala assim, não pode o uso de celular dentro da escola. Não pode. Porque o celular muitas vezes é muito mais atrativo que o professor, né? Do que não o professor como pessoa, mas sim o que ele está falando. Sim. Então, nesse momento que você está tendo a oportunidade, os educadores estão tendo a possibilidade de conciliar, né, o que o aluno vai aprender e mais o ambiente virtual, eles estão se reinventando. E essa é a possibilidade deles melhorarem a atenção concentrada, inclusive quando retornarem às aulas dentro de sala de aula, né? Porque você vê, até agora pegando esse gancho do que nós estamos falando, a questão da avaliação, né? Que você tinha perguntado. Como avaliar o que os nossos filhos estão aprendendo? Bom, hoje nós temos, agora falando da questão jurídica, juridicamente falando, nós temos a possibilidade de avaliar o nosso aluno de forma formativa, né, e de forma quantitativa. Então, o que eu vejo é que o ambiente virtual, ele está viabilizando uma metodologia de avaliação que estava um pouco esquecida, né, que é a avaliação formativa. Então, então, por exemplo, eu dou lá para o meu aluno aquela mesma situação da pirâmide alimentar, né? Eu, dentro da sala de aula, com uma prova objetiva ou subjetiva, eu faria perguntas para ele que as respostas estariam ali. Hoje, eu tenho a possibilidade, como educador, de fazer uma avaliação formativa e não perguntar se, por exemplo, sei lá, a onça é predadora do cachorro. Mas sim, ele buscar no ambiente virtual informações que façam com que ele construa o raciocínio de porquê, né, que o tigre ou a onça são predadores do cachorro. Então, nós estamos viabilizando que nossos filhos tenham a possibilidade, se for esse o perfil deles, lógico, porque cada um tem uma forma de inteligência, né? Então, se for esse o perfil dele, de com a avaliação formativa ele se destacar. Porque a gente tem hoje crianças que estão tirando notas que não são notas satisfatórias numa avaliação quantitativa, mas pode ser que numa avaliação formativa ela se saia muito bem, né? Sim. Porque ela está tendo a possibilidade de construir um raciocínio que ela não tinha, entendeu? Uhum. Então, a gente, na verdade, é uma adaptação, porque se a gente for olhar, a gente já tinha essa possibilidade de avaliação formativa, sim, mas é muito mais prático a avaliação quantitativa, né? A avaliação formativa realmente demanda da instituição um ambiente virtual, que muitas vezes a instituição não tem disponível, demanda do professor um preparo de aula maior, né? Então, assim, é uma coisa que hoje eu estou aproveitando a oportunidade para agradecer e elogiar os professores, porque o trabalho que eles estão fazendo é maravilhoso. Eles estão tendo que se reinventar, eles estão tendo que se desdobrar.
O que eu ia até falar é a questão até que a Jesuína trouxe aqui, né? A Jesuína tem um filho com TDAH, assim como você também fez o teu relato, e realmente nós, como educadores, com as mídias, né, nós não temos como atender especificamente ou individualmente essas crianças, né? O que a escola, a instituição pode pensar são estratégias concomitantes, né? Para que esses pais possam realizar em casa. Então, a Jesuína aqui, ela disse que com o filho dela, eles resolveram fazer jogos, outras tarefas, pois as tarefas da escola não estão sendo efetivas, né? Só os deixam cansados e frustrados. E aí é o que eu também tenho ouvido, né? O relato de muitos pais, que daí entra a questão de decidir, bom, se não está atendendo o que o meu filho necessita, eu penso em cancelar a matrícula, né? Eu penso em cancelar a matrícula ou voltar depois, porque agora, nesse momento, não está atendendo. E daí, se isso acontece, uma ruptura dessas, é preciso entender que todo processo que ele já adquiriu pode haver aí um rompante, né? E quando ele retornar, isso ser prejudicial a ele. E isso é uma questão que nós precisamos pensar. E a outra que a Marta colocou aqui embaixo é que muitas vezes esses responsáveis, eles não estão preparados para esse momento, né? Não estão preparados para colocar os filhos concentrados, como você relatou que faz com o teu, ou como eu expliquei também. Então, é difícil nós termos, balizar isso, né? Mas que é importante que esse responsável esteja diretamente com essa criança. Isso é importante. Não tem como nós não falarmos da importância dos responsáveis nesse processo. E outra coisa que nós precisamos também refletir é que é uma situação que nós não escolhemos, né? Essa situação da Covid-19 nos foi imposta, né? Então, nos tirou da rotina, tanto pessoal, profissional e familiar, e nós, enquanto pessoas e profissionais, né, da educação, estamos fazendo o nosso melhor. Então, como você disse, é uma adaptação, pode não ser as melhores ferramentas, né, as aulas online, mas é o que nós temos de melhor agora, né? O que nós podemos oferecer neste momento, dispor neste momento. Tem instituições que têm uma verba que pode adquirir uma plataforma melhor, né? Que tem aí, por exemplo, um Google Classroom, né? Onde eles podem realizar todas as atividades de uma maneira até mais eficaz. Mas também nós temos aquelas escolas que estão iniciando ainda isso com passos de formiga, o que é natural também para o momento que nós estamos vivendo, né? Então, isso tudo nós precisamos considerar. E o que muitas vezes não está dentro de um contrato. Quando você assina um contrato, muitas vezes essas questões não estão envolvidas. E daí entra no que você falou, né? Que nós precisamos também verificar o empenho desses professores, né? Eu já recebi fotos de professores fazendo 1000 coisas para poder fazer uma videoaula, para poder ter um resultado positivo com os seus alunos, né? No cabo da vassoura, sustentando lá o celular para gravar uma aula. Isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê porque são os bastidores. Não tem uma internet muito boa, mas se esforça para gravar essa aula. Muitas vezes o planejamento, né, por não estarem totalmente sincronizados com a equipe pedagógica, pode aí
tornar mais horas de trabalho. Então, muitos professores estão trabalhando muito mais do que se eles estivessem na escola, né? Então, nós temos que pensar em todas essas questões. A Yara acabou de colocar aqui, exatamente, Ana, o esforço tem sido enorme. Né? Se nós pensarmos lá no ensino superior, com as tecnologias, a questão das plataformas, de você usar um AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem, isso é muito mais fácil pela maturidade, né, que o adulto tem. Nós estamos falando de crianças. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, nós temos aulas para educação infantil, né, online, pela TV. Né? Então, assim, são crianças, gente, de 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Então, é a boa vontade mesmo, Yara, que nós estamos contando, né? Desses profissionais. A Cibele colocou aqui, a empatia é essencial nesse momento. Nesse momento, sim. E também aqui, enquanto eu estava lendo as manifestações, né, e eu fiz duas anotações aqui que eu percebo que são dúvidas recorrentes pelas observações que estão sendo colocadas. Então, primeiro, eu vou falar da questão do aluno de inclusão, tá? O aluno de inclusão, que é essa dúvida que o aluno com TDAH, o aluno com autismo, né? Então, eu vou bater numa tecla aqui, que eu bato muito nas nossas formações, e que ainda é algo que as instituições estão patinando, né? Então, assim, eu vim aqui para falar da questão jurídica, e a questão jurídica, muitas vezes, não é o que justamente a pessoa quer ouvir, mas a gente tem que falar, né? Então, por exemplo, o aluno de inclusão. Quando a gente fala de um aluno que tem uma especificidade, a instituição, independentemente se é período de corona ou não, ela já deveria ter um plano educacional individualizado para essa criança. Então, se ela é uma criança, que é o PEI, exatamente. Então, se ela é uma criança que demanda essa construção da instituição, que é o plano educacional individualizado, lá no começo do ano esse plano já tem que estar pronto, né? Ele já tem que estar ali à disposição da família, para que essa família tenha contato com esse plano educacional individualizado e saiba o que vai ser feito com esse aluno durante o ano ou até mesmo durante o bimestre. Cada instituição aí tem adotado uma metodologia, fazer um plano trimestral, ou fazer um plano semestral, ou um anual. Então, oi? Só um minutinho, eu vou só te cortar aqui, mas é por uma boa causa. Nós temos várias participações aqui, então eu vou pedir que as pessoas nos marquem lá, se nós não dermos conta, né, de responder alguma pergunta, vocês podem printar, marcar o arroba da Amanda, que é arroba inclua mais assessoria, e o meu, que é arroba Ana Regina Caminha Braga, e nós vamos respondendo, porque nós temos várias perguntas aqui, Amanda, e daí a gente vai falando um pouquinho. Pode continuar, que você acabando, eu continuo. Então, assim, se essa escola, se essa instituição estava cumprindo com a obrigação dela na parte da inclusão, né? Então, essa criança, esse aluno, ele já tem um plano educacional individualizado. E como o próprio nome fala, é individualizado. Então, essa criança, ela deveria estar recebendo atenção individualizada agora nesse período do Covid também, tá? Por quê? Porque assim como com os alunos que são os ditos alunos regulares, essa instituição está dando continuidade na aprendizagem, com os alunos de inclusão a mesma coisa. Só que isso tem que ter como base um plano educacional individualizado. Então, eu ouço, eu tenho clientes que me ligam, né? Tenho visto bastante dúvidas em lives da parte jurídica e também da questão de entrevistas e tal.
como fazer com esse aluno de inclusão. Então, esse aluno de inclusão é um aluno que, assim como o aluno regular, desde o início do ano ele está recebendo um tratamento que é específico para ele, né? Então, o aluno regular tem lá o plano da série. O aluno de inclusão, ele vai ter o plano educacional individualizado. Então, isso tem que ser atendido, tá? A única coisa que flexibilizou pelo Ministério da Educação é a forma de avaliação, né? Que assim como os alunos ditos regulares vão ter essa possibilidade de avaliação formativa, tanto quanto a quantitativa, os alunos do plano de inclusão da mesma forma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que abrir um parênteses, né? É uma questão que a gente tem que abrir um parênteses e tratar. E de repente, pode ser ali pôr o dedo na ferida, mas é muito importante. Se essa criança, se esse aluno tem o plano educacional individualizado, tem que ser seguido. Ah, mas Amanda, aí eu vou ter que abrir um link dentro da plataforma da escola só para atender o fulano, porque ele é de educação inclusiva? Sim, sim, porque inclusive isso já era algo que o teu professor deveria fazer, né? Que a escola deveria fazer em momento normal, né? Normal. Então, as aulas, sim, as aulas virtuais teriam que ser diferenciadas para os alunos de inclusão. Teriam. Amanda, porque assim, é como eu... Só um pouquinho, Ana, deixa eu só concluir assim. É como eu falei, dentro de sala de aula, em momento regular, né, o professor e a coordenação e a direção já tem que fazer uma aula específica direcionada para esse aluno. Então, em ambiente virtual também, é a mesma metodologia, não é metodologia, é a mesma abordagem. Diga, Ana, desculpa. Na verdade, assim, o que nós precisamos deixar claro é que muitas vezes a Yara trabalha com as tecnologias assistivas, né? E ela diz que se as instituições estivessem prontas, né, com essas tecnologias assistivas, seria muito mais fácil de você abordar os conteúdos com os alunos que têm as suas especificidades. Isso é muito claro. E daí a Carol perguntou se deveriam ter aulas específicas. Sim, mas nós precisamos pensar também se a instituição tem um corpo docente preparado para isso, né? Se tem professores que têm o conhecimento, por exemplo, de métodos que os autistas utilizam para a sua comunicação, né? Ali até a Cibele colocou que tem um paciente autista que adora, né, as aulas online. Tudo bem, mas tem aqueles que não vão conseguir acompanhar com certeza. E daí vão precisar de um método ABA, de um método TEACH. E isso deveria ser pensado, né, em uma situação, entre aspas, normal, para que hoje, numa situação como essa, peculiar, nós estivéssemos atentos e disponíveis com todos esses conteúdos, né? Então, assim, é uma questão que a gente pode até discutir, trazer isso aqui, mas que nós deveríamos nos preparar para qualquer imprevisto antes, né? E não agora, nesse momento. Ainda é tempo de correr, ainda é tempo de reverter, até porque essa situação, nós não temos previsão de quando vai terminar, né? Então, nós precisamos pensar nisso também. E daí, quando você fala da questão contratual com os alunos que têm alguma deficiência, alguma especificidade, isso é, de certa forma, um acalanto e um desespero, né? Porque nós estamos vendo que é um direito adquirido desse aluno, é um direito adquirido dos pais responsáveis, mas que ainda em situações, entre aspas, normais, esses alunos não são atendidos, né? Então, nós precisamos pensar como que isso pode ser revertido, ou até mesmo olhado com outro olhar, né?
novo pelas instituições. Uhum. Eu costumo sempre, por incrível que pareça, meus alunos de inclusão parecem mais felizes. Será que o ambiente na escola os assusta? Eu acredito que Pode dependendo da ser especificidade, sim. Pode ser. Eu costumo sempre dizer assim, Ana, que até do que é ruim, né, entre aspas, a gente tira coisas boas. Então, certamente que essa pandemia aí vai transformar, né? Então, essa questão de que a gente sempre tem que estar se desgastando e os pais que são responsáveis por alunos de inclusão, no início do ano se descabelam e ficam desesperados porque que escola colocar, o que fazer, a escola não está adequada ao meu filho. Então, de repente, isso seja um momento das escolas regulares repensarem a questão do planejamento para o aluno de inclusão. Porque se isso estivesse estabelecido desde o início, né, não haveria problema. Isso estaria fluindo. Né? Sim. Exatamente, fluindo. Então, acredito que muita coisa vai mudar. Sim. Eu vi uma mãe, agora mudando um pouquinho de assunto, eu vi uma participante que tinha colocado a questão da quantidade de alunos em sala de aula, né? O ambiente virtual. Isso, o ambiente virtual estaria lotado em relação ao ambiente físico quando essas aulas eram feitas de forma presencial. Então, sim, assiste razão, né, nessa reclamação, porque efetivamente o ambiente virtual ele tem que ser um ambiente que viabilize, assim como a sala de aula, né, física, que viabilize a aprendizagem. Então, se você tem ali um ambiente virtual com 100, 200 alunos, como essa mãe colocou, uma sala de aula virtual com 200 alunos, dependendo da faixa etária, né, como a Ana havia dito, que a gente trabalhar com isso num curso superior é bem tranquilo, porque na graduação você tem a maturidade. Agora, bota ali um aluno de 10, 12 anos que está fazendo tudo, menos querendo prestar atenção, porque imagina, ele está ali tendo a oportunidade de encontrar a escola inteira. Sim. Né? Então, realmente, isso tem que ser avaliado pela instituição e pelos pais com bastante parcimônia, porque assim como o ambiente físico ele tem que viabilizar a aprendizagem, o ambiente virtual também tem que viabilizar a aprendizagem. Então, isso aí é um ponto que assiste razão para que, se esteja acontecendo, os pais reclamarem, né? O que também está sendo observado é a questão, assim, a instituição pega e bota tirando a questão do ensino médio e das séries onde já tem essa regularidade da multiplicidade dos professores, né? Sim. Então, você tem um professor que dá aula para várias turmas e você fica fazendo rodízio. Agora, naquelas turmas em que você tem um professor regente que tem a identidade com a turma, justamente porque ainda eles são imaturos, esse professor é quem deve reger essas aulas, né? Ele quem deve reger essas aulas, até mesmo porque essa afinidade, essa identidade já foi construída. Tudo bem, nós tivemos um mês de aula, mas é ali que o aluno se sente seguro, é essa referência que ele tem com aquela série, né? Sim, então, isso sim é bastante importante. Agora, voltando a... Oi, pode falar, Ana. Desculpa, que tá com delay aqui. Então, assim, muitas vezes nós temos instituições até para ter profissionais com essa expertise em aulas virtuais, o que eles fazem? Eles colocam o professor da sala de aula como um segundo professor, sabe? Então, assim, esse professor que tem expertise na ferramenta, ele vai conduzir a aula, né? Porque ele sabe mexer lá nos ícones e sabe propor todas as atividades de uma maneira adequada tecnologicamente. E o professor da sala de aula,
ele vai tirar as dúvidas do aluno, ele vai passar o conteúdo, as atividades. Então, tem instituições também fazendo dessa forma. E daí, quando você falou do vínculo, isso me fez relembrar um pouco que vai trazer também alguns aspectos negativos em algum momento para a aprendizagem desse aluno, né? Dependendo da faixa etária, é um desencadeador para a criança não querer, né? Sim. Não querer ficar dentro não querer entrar no ambiente virtual. Então, aí voltando até essa questão, voltando um pouquinho à questão dos descontos, né? Que eu não concluí o raciocínio ali. Então, é assim, pegando essa questão da quantidade da carga horária, a escola vai ter que concluir essa carga horária de 800, né? Ela vai concluir com trabalhos, ela vai concluir com a aula online e depois com reposição, porque certamente a carga horária semanal que os nossos filhos tinham em sala de aula presencial não está sendo a mesma em ambiente virtual. Então, certamente, vai acontecer momentos de reposição. E se as instituições estão fazendo avaliações de retomada, né, de conteúdo. Se esses conteúdos não foram absorvidos, então tem aí a responsabilidade da instituição de retomada. Sim. Né? E essa retomada vai ser feita como? Através da reposição de aula. Então, o raciocínio que a gente tem que ter nesse momento é assim, se eu peço o desconto nesse momento, eu teria que, juridicamente falando, pagar dobrado no momento que tiver a reposição. Porque o que eu estou contratando é justamente, como eu falei no início, o ano, e não a mensalidade. É um contrato anual, ele não é um contrato mensal, né? Esse é Tanto é que, assim, se você tira teu filho da escola, obrigatoriamente você vai ter que transferir ele para outra, se ele tiver mais de 4 anos. Porque tem a questão também do Estatuto da Criança e do Adolescente, da LDBN. Se você não deixar o teu filho dentro da escola a partir dos 4 anos, né, você é responsabilizado e pode, inclusive, sofrer sanções judiciais em relação a essa omissão. Então, em algum momento, essa criança vai ter que ter essa retomada de conteúdo caso ela não tenha conseguido a aprendizagem, seja por intermédio de oficinas, seja por intermédio de reposição, ou seja por intermédio de recuperação. Em algum momento ela vai ter que ter. Sim, né? Até a Jesuína tá... Que chique a Ana de óculos. Ai, é porque eu não estava me enxergando aqui. A Jesuína até colocou uma pergunta ali, Amanda. Que ela está procurando uma escola municipal para o filho dela que tem TDAH, porque ela tem medo de uma sobrecarga no retorno das aulas, né? Principalmente por essa questão que você falou aí da retomada de conteúdos, como que isso vai ser. Porém, Jesuína, é preciso verificar a questão do PEI, né? O que nós já falamos ainda há pouco. Nós sabemos que aqui no Paraná, a rede municipal ela é muito solícita, de fato, com os alunos que têm especificidade ou alguma deficiência, tá? Mas é preciso verificar o que você pensa para o seu filho. E como que a equipe pedagógica da escola dele vai também retomar isso. Eu acredito que é necessário você ter um pouco de cautela, né? Até mesmo porque trocando de escola existem outros passos que podem comprometer aí a questão do rendimento do teu filho. Não só a troca de escola vai aí resolver algumas questões, né? Então, acredito que nós estamos vivendo um momento atípico, talvez esperar um pouquinho e verificar como que essa coordenação pedagógica vai fazer daqui para frente, seja um ganho
a mais, até porque já conhecem o teu filho, já sabem o ritmo de aprendizado dele. Então, você sabe, você é educadora, né? Então, eu penso que é mais precavido ter essa atitude. Amanda, quer dar alguma palavrinha? Não, essa questão mesmo dos descontos, né? Que eu acho que é uma dúvida muito recorrente Sim. que eu vejo dos clientes e dos consumidores, né? E o que a gente também tem que levar em consideração, que nem uma participante escreveu, a questão da empatia, né? Quando a gente fala da escola particular, a gente fala de contratos individualizados. Então, como que eu vou conceder o desconto para a Ana e não vou conceder para a Amanda, sendo que elas vão se falar no grupo do WhatsApp? Uhum. Gente, quando você faz um contrato com a escola, na verdade, esse contrato é individualizado, né? E hoje, nesse momento, a empatia é fundamental. Então, você vai ter casos ali de pais que eram comerciantes e o comércio fechou, né? Uhum. Esse aluno agora, os pais não estão em condições de pagar a mensalidade. O que a gente tem que observar, né, Ana, assim como a gente tem a situação de que hoje a escola ela está com uma demanda e um gasto maior, apesar de a gente pensa assim, não está tendo aula presencial, tem a economia, água, luz e a economia de produto de limpeza, tal, mas e a carga horária dos professores, né? E essas horas extras? E quantos cursos esses professores não estão tendo que fazer para se atualizar e poderem acompanhar esse momento que é de dar aula online, né? O quanto que essa instituição não gastou para ter essa plataforma hoje e conseguir fazer as aulas online. Outra coisa que a gente tem que observar é que essa instituição ela não pode ter uma plataforma que seja uma plataforma aberta e pública. Nós estamos falando de um público de 6 a 17 anos, então todos são menores. Né? A instituição tem que ter essa responsabilidade de não fazer uma live como nós estamos fazendo agora pelo Instagram, que todo mundo entra. Tem que ser um ambiente seguro, um ambiente que a pessoa demonstre ou forneça, né, viabilize o mínimo de segurança para que a gente possa deixar os nossos filhos na frente do computador sem, assim, ter aquele temor. Lógico que o ambiente nunca é 100% seguro, mas que a gente não tem aquele temor de que está entrando um hacker ali, está filmando a criança, ou está invadindo o nosso computador, entendeu? Então, tudo isso demandou custo para a instituição. E, além do que, o que hoje nós vemos é assim, tem incentivo do governo? Tem, mas esses incentivos aí eu estou falando agora como empresária. Os incentivos que os empresários estão recebendo não são descontos. Sim. O que nós estamos recebendo são postergações de pagamento de impostos. Uhum. Então, uma hora ou outra, isso aí vai ter que ser pago. E Sim. outra coisa, a inadimplência está muito grande para todo mundo. Eu estou com um cliente que não paga 2 meses. E se eu, que sou uma empresa pequena, estou sofrendo impacto, imagine, né, uma escola, um mercado, ou até mesmo uma empresa de prestação de serviço continuado, como é a escola, Sim. ela está sofrendo um impacto muito maior, né? Todos nós estamos sofrendo os impactos aí dessa pandemia. Então, eu não estou eximindo a responsabilidade da escola de forma alguma, até porque quando tem que exigir mesmo. Por exemplo, o ambiente virtual com 200 alunos para crianças de determinada faixa etária é inadmissível, né? Sim. Mas a gente também tem que analisar, e aí fica também
a minha observação aí para quem é de instituição de ensino e está assistindo a live é que tenha empatia. Trate o seu cliente, nesse momento cliente, de forma individualizada, porque você tem um perfil de consumidor que tudo bem, a vida para ele continuou porque ele tem uma certa estabilidade. Agora você tem outros que estão a zero, sem receber, no prejuízo, tiveram que fechar, né? Então, isso aí pode sim. Ah, mas você deu desconto para a Ana e não deu para mim. Mas acontece que a Ana teve que fechar, né, a empresa dela e você não. Eu estou tratando ela de forma individualizada. Sim. Né? E mesmo assim, o que eu observo é que aqui em Curitiba, várias instituições já concederam desconto para esse período. Né? Pode ser que não tenha sido um desconto tão vultuoso assim, mas teve um desconto. Eu acredito, Amanda, até para a gente já começar a amarrar e finalizar aí a nossa live, que esse tema realmente é um tema polêmico, é um tema que os responsáveis estão buscando informações, que os professores estão dedicados também a entender esse processo. Até uma ex-aluna que trabalha numa escola de educação especial postou, né? Ela, na outra live, ela falou: professora, nós estamos enviando alguns vídeos específicos pelo WhatsApp. Então, nós estamos visualizando até que as escolas estão comprometidas, né? Porém, até você acertar todas as questões pedagógicas, até você conseguir também verificar como é que está a saúde financeira da tua instituição para estabelecer os descontos, como que isso vai funcionar, né? Então, são muitas visões que nós precisamos ter, inclusive a questão de conhecimento desses profissionais, dos professores, da dedicação que eles estão tendo, né? Não é só uma visão de responsável, de dizer assim, eu contratei isso, eu quero isso. Nós não estamos em um momento estável, né? Todos nós estamos sofrendo instabilidades financeiras, como você falou, né, que você também teve baixas na tua empresa, as escolas estão tendo muitas baixas, as faculdades, as universidades. Então, assim, não podemos pensar em apenas um aspecto, mas também abrir um pouco a nossa mente e sermos empáticos com os outros, né? É certo que essa palavra empatia ainda é muito difícil nós colocarmos em prática, mas nós precisamos olhar um pouco além do contrato, um pouco além do que eu, como pai, quero exigir no momento de uma pandemia mundial, né? Onde nós temos tantos números aí de mortos, né? Tantas famílias desestabilizadas, nós precisamos ver o que agora realmente é essencial. Priorizar. O meu filho estar dentro de casa com segurança, tendo aulas online, sem perder, né, tantos conteúdos já assimilados. E agora, a partir desse momento, como que nós vamos, entre aspas, tocar esse barco, né? Bem isso. Então, Amanda, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de conversar com você virtualmente. A Amanda e eu hoje à tarde conversamos bastante e até ela disse, nossa, que saudade que eu tô, que saudade mesmo. Essa minha vida de William Bonner aqui, não tô gostando muito. Eu quero os nossos cafezinhos de volta. Ótimos cafés, né, Ana? Isso mesmo. Tudo bem que tem dia que é soda, tem dia que é chá, mas o importante é a gente sentar cara a cara para conversar, né, Ana? Isso mesmo, Amanda. Mas eu te agradeço muito a oportunidade, foi rica aqui o nosso espaço. Deixar o teu arroba aí para quem estiver assistindo compartilhar também, marcar o arroba Inclua Mais Assessoria, né? Deixa eu só colocar aqui embaixo. Inclua Mais Assessoria.
Soria. Printem as telas e deixem os comentários de vocês. Printem também o meu arroba para a gente divulgar esse trabalho, né? E a gente ter novas oportunidades aí de debater. Sim, e a gente fica à disposição, algumas dúvidas que não foram sanadas, né, Ana? Podem caminhar para nós, que nós estamos aí abertas para auxiliar nesse momento tão importante para todos nós, né? E fiquem em casa. Fiquem em casa, né? Se puderem, fiquem em casa, exatamente. Esse é o nosso recado principal, né? As lives acontecem justamente para que nós tenhamos aí um espaço de conteúdo, de informação, e assim nós consigamos ficar em casa informados do que está acontecendo. Isso. Tá E certo? eu agradeço muito, Ana, o convite e qualquer oportunidade maior e mais outra oportunidade que tenha à tua disposição aí. Ótimo, Amanda. Muito obrigada. Uma boa noite e tudo de bom para você e sua família, tá bom? Um abração para todo mundo, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Amanda. Até já. Até mais. Tchau. Até. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até segunda-feira, às 19h30, na nossa próxima live. Um grande abraço a todos. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição no inbox do nosso Instagram. Até mais!